Eike Batista. No Brasil, esse nome já foi sinônimo de riqueza, de poder. Mas em 2012, o dono do Império X, que chegou a acumular uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares, todo esse dinheiro na época era superior ao PIB de países como Paraguai e Bolívia. 3 anos depois, ele viu esse império se desfazer. E hoje ele fala ao vivo a uma televisão brasileira. Embora redes de TV, jornais e revistas de todo o país tenham solicitado estar presentes aqui nesta noite, por um compromisso com o nosso convidado, essa entrevista será exclusiva da Rede TV. Então vamos lá, vamos receber Eike Batista, por favor. Por favor. Antes de começar a entrevista, a gente separa sempre alguns vídeos e algumas fotos para os nossos convidados. O seu primeiro vídeo é esse aqui. I'll be back. Você é um cara de frases de efeito, né? Mas roubou essa do Schwarzenegger e acabou ficando mais famosa aqui no Brasil como autor. You're back. I'm back. Só que como você ficou muito tempo sem falar, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, Claro. até chegar à parte em que você está de volta. Então, primeiro quero agradecer essa camiseta que eu ganhei. Essa camiseta é bem recente, né? Recente. É recente. Tudo pelo Brasil foi uma hashtag que ficou nas redes sociais. Isso. Das pessoas que te apoiam. Perfeito. Por É quê? no Rio de Janeiro. Eu Acho que apoio porque vários trabalharam comigo, viram os projetos que nós colocamos em pé no Brasil. Eu imagino que você possa mostrar algumas coisas sobre esses projetos. E, enfim, no fundo, projetos reais que são legados, que vão servir aos seus e aos meus filhos. E é importante mostrá-los, porque foi investido muito dinheiro nesses projetos. Olha, acho que pouca gente tem noção que desde 2008, nós investimos 90 bilhões de reais, né? Essencialmente setor privado. Então, você vai ver, provavelmente, espero que você tenha algumas imagens desses projetos que são legados para o Brasil, para todos vocês. Antes, vamos falar um pouquinho da família, porque assim foi um longo período de silêncio, e eu imagino também para preservar a família. O Thor recentemente deu uma entrevista a uma revista, disse que sofreu de depressão na época em que os negócios começaram a dar errado, que tomou remédios. E eu gostaria de falar com você sobre esse período também, porque você não falou ainda. Claro. Olha, quando você... Nas empresas que nós criamos, eu tinha 5 empresas listadas na Bolsa. E uma delas, a de petróleo, falhou. Ela, na verdade, foi quase que uma âncora. Ela puxou todas as outras empresas que tinham projetos extraordinários para baixo. É assim. Infelizmente, a exposição de 5 empresas foi algo inédito no mundo. Não tem algo igual no mundo. Ou seja, a captação de recursos para construir todos esses empreendimentos é algo que jamais foi feito no mundo. Nós conseguimos fazer, obviamente, pela ousadia dos projetos, pela qualidade deles. O petróleo não funcionou. E, na verdade, por ter construído 12 minas, né, 10 de ouro, mundo afora, 2 de minério de ferro, você fica meio autoconfiante demais. E quando eu fui encarar o petróleo, achando que, como eu tinha ganho áreas na bacia mais rica do Brasil, que é a Bacia de Campos. Bacia de Campos, exatamente, onde a taxa de sucesso da Petrobras chegou a ser 63%, ou seja, de cada 10 furos que você fazia, 6,3 furos você acertava petróleo. E, de fato, nós encontramos petróleo. Só que a produtividade desses campos foi 1/4 do que a gente previa. Mas teve petróleo. Tem petróleo. Só que se ele não sai, se as rochas são complexas, isso é do business, né? É do setor. E aí eu posso até falar que, curiosamente, as perspectivas que se falava do pré-sal da Petrobras, se imaginava que os campos iam produzir X e hoje eles produzem 3X.
Tanto que a Petrobras tem um recorde mundial de produzir mais de 700 mil barris num prazo curto. Teria sido diferente para você se você tivesse conseguido um dos blocos do pré-sal? Olha, aquela previsão que eu fiz, que eu não quero repetir de novo, ia se configurar. Porque nesses 5 anos, na OGX, nós furamos 110 poços. Se você perguntar a Magda Chambriand, que é presidente da ANP, ela vai dizer que isso é um recorde de performance. Então, o setor privado, quando faz bem. Só que tem que achar petróleo. As nossas áreas, infelizmente, não tinham a produtividade que a gente esperava. E eu apostei demais nessa área. O nosso programa é assim, as pessoas vão mandando as perguntas pelo Twitter e a gente tem o Mauro Taliaferri, que também faz as perguntas que chegam pelas redes sociais e as dele aqui. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Aike. Boa noite para todo mundo. A gente vai resumindo algumas perguntas que o pessoal vai mandando pela hashtag Mariana Godoy Entrevista, pelo Twitter. Também algumas perguntas que foram chegando para a gente durante a semana. O senhor comentou sobre as previsões que fez para os campos de petróleo e a consequência que isso teve na sua empresa e que levou todas as empresas junto com elas. O César Augusto, por exemplo, ele levando isso em consideração, o senhor sabe que muitos investidores perderam dinheiro junto com o senhor. Ele pergunta o que o senhor teria a dizer a todos esses investidores, principalmente aqueles pequenos investidores que perderam suas economias por causa das suas empresas. Claro. Olha, eu fracassei, né? Eu apostei nessas áreas, a produtividade não era o que eu imaginava e perdemos. Só que perdemos juntos, né? O maior perdedor de tudo isso, eu ainda tenho as ações que eu tinha atrás, eu tenho até hoje. Aquelas ações que foram liquidadas porque pertenciam a um credor meu. Agora, eu continuo com as mesmas ações que, eventualmente, esse acionista tem hoje. Então, enfim, apostamos em algo junto, queríamos junto ganhar 5 vezes, enfim, não aconteceu, perdemos juntos. Mas o maior perdedor nessa história fui eu. Vamos ver, então, a gente também costuma fazer perguntas para as pessoas na rua. Vamos ver como é que o brasileiro enxerga o Eike Batista. É um empresário aí que foi à falência esses tempos aí. Ele foi à falência? Acredito que sim, deve tá pobrinho, coitado. Eu sei que ele estava envolvido em uns escândalos aí, mas eu não lembro muito bem. O filho dele também é muito rico, né? É um gato. É o rico que ficou pobre. É isso, Eike. As pessoas agora têm essa percepção. É o rico que ficou pobre. É o que elas estão falando. Você ficou pobre? Olha, eu criei uma fortuna assim, excepcional num período curto, porque eu sei criar esses negócios, né? E o que eu decidi fazer 2 anos atrás, quando a crise começou e nós tivemos que informar da improdutividade dos nossos poços? Eu decidi, olha, vou acertar a conta com todo mundo o mais rápido possível. Muito bem, eu estou aqui porque hoje é sexta-feira, né? Hoje é Teve um feriado. Na segunda-feira, eu paguei a última dívida que eu tinha com o BNDES. Essa era uma pergunta dos nossos telespectadores também, que queriam saber. O Robson Carvalho perguntou como é que ele vai devolver os 10 bilhões ao BNDES. Então, para o Robson, a resposta é que não deve mais nada? Você vê, né? Quer dizer, muita gente mal informada fica repetindo essa notícia que eu devo 10,2 bilhões ao BNDES. Primeiro o seguinte, é importante esclarecer a todos brasileiros, contribuintes que pagam impostos, o seguinte: quem me emprestou dinheiro, o BNDES foi um repassador de dinheiro que foi assegurado por todos os bancos privados que auditaram todos os meus projetos. Então, em primeiro lugar, o BNDES não teve risco zero. Então, se o BNDES, se o projeto não funcionasse, os bancos teriam que pagar isso. E quem fez a auditoria dos meus projetos foram os bancos. Bancos esses que auditaram os projetos e também só entraram nos negócios porque eu tinha todo o meu patrimônio em garantia desses ativos, tá? Então, é como qualquer um de nós, qualquer brasileiro que pega empréstimo para comprar uma casa, na hora que você tem uma dívida, você vai, eventualmente, você vai ter que botar todos os avais de todos os seus bens
para pagar essas dívidas de volta. Sobre essa informação da dívida com o BNDES, a gente tem até uma manchete, acho que é do mês passado, uma notícia que saiu com a declaração do próprio Luciano Coutinho, que disse que as empresas X não deviam, que não houve perdas para o BNDES das empresas X. É a pessoa mais qualificada para falar isso. Espero que parem com isso. Eu não devo nada ao BNDES. A vocês, contribuintes, I'm sorry, eu não devo nada. A gente daqui a pouco vai... Ponha o que é a pergunta das pessoas na rua e a gente já mostra essas manchetes. Então, Eike, fala aí para a galera poder tirar essa dúvida. Os seus bens foram apreendidos. E hoje, qual que é a sua situação? Se ele acha justo o que ele fez com todas as pessoas que compraram ação e que perderam tudo que tinha, acreditando no sonho mentiroso que ele vendeu. Aí mentiroso é uma palavra mais forte. Não é? Quer dizer, olha, se eu estou até hoje com as mesmas ações que eventualmente ele comprou, né, nós criamos muita riqueza. E vale lembrar que muitos acionistas ganharam muito dinheiro. Não sei se vocês sabem, essas empresas, 70% do capital foi capital de estrangeiros, né? E muita gente vendeu as ações também. Então teve muitos que ganharam muito. É aquele negócio, você está na bolsa porque você quer ganhar sempre muito mais. Essa é a história verdadeira. Mas para alguém ganhar, sempre tem que alguém perder. Não necessariamente. Não, tem empresas que continuamente crescem, né? Se eu citar a Apple para você, é uma empresa que, se você ficou com ela 5, 10, 15, 20 anos, todo mundo ganhou dinheiro constantemente. Foi um crescendo, né, constante. Eu não opero na bolsa porque eu não tenho sobrando assim para tanto. Mas já que as pessoas têm essa... A moça quer saber como é que você está hoje. E eu perguntei se você tinha ficado pobre. Na verdade, como foi notícia em todo lugar a apreensão dos bens, eu acho que isso é que acabou mexendo um pouco mais com o imaginário das pessoas. Claro. Porque um dia você acordou muito cedo com policiais à porta da sua casa, levando seus carros... relógios... Telefone celular, eu sei. Estávamos trocando mensagens pelo WhatsApp e eu perdi o contato. Sumiu. Então, alô, Polícia Federal, estava atrapalhando aqui a entrevista em andamento. Demorou meses para conseguir seu telefone de novo. É uma invasão à privacidade. Eu quero saber qual foi a sua reação naquela hora. É uma pergunta horrível de fazer, mas é assim, como é que você está se sentindo? Não, olha, se você tem a consciência que sempre fez a coisa certa e fala a verdade, sabe, aquilo foi uma surpresa, né? O cara te invade a sua casa de manhã cedo, eu declarei suspensão ao juiz, o juiz ficou furioso, né? E atacou com todas as armas que tinha, enfim, graças a Deus a justiça foi feita logo em seguida. Então, teve, digamos assim, um abuso, mas também, logo, rapidamente, a justiça se corrigiu e entregou os bens de volta. Quando você fala rapidamente, pelo menos um mês se passou, né? Tudo bem, mas um mês não foi muito legal, não. Qual foi a sensação quando você ficou sabendo que o juiz estava usando o seu carro? Olha, eu acho que todos os brasileiros iam se sentir violentados, né? Acho que esse abuso de poder não pode acontecer com nenhum brasileiro. Então, se fizeram comigo, imagina o que fazem com o resto dos brasileiros. Então, eu acho que bom, se eu fiz alguma coisa pedindo a suspeição dessa pessoa, porque ele já foi muito agressivo, ele não aceitava a defesa. Enfim, o importante é que a justiça foi feita, e isso, no fundo, no contexto que importa. Então, sofri sim, lógico. E depois disso acabaram surgindo outras suspeitas, até em outros casos, de outros juízes, por exemplo, usando imóveis de herança, de processos que não tinham andamento, mas os imóveis eram usados por juízes. Acaba sendo um bom desenrolar das coisas. Agora... Eu acho que a mídia investigativa, da mesma maneira que eles foram agressivos na hora de interpretar que o juiz estava fazendo a coisa certa, a mídia também, na hora que viram que ele estava errado, foi correta em mostrar que o juiz estava errado. Então, graças a Deus, houve os dois lados, né? Sim. Foi agressivo, mas também foi justo na correção. Quando houve a apreensão dos seus bens, você se sentiu mal representado nas notícias que saíram?
meus bens... Olha, o juiz ele já tinha assegurado um volume de quase 200 milhões de reais para garantir os processos que estão correndo, que não cabe a mim a falar sobre isso. Então, aí, de repente, depois da suspeição, ele simplesmente, né, ligou a metralhadora giratória e fez a loucura que fez. Então, aí óbvio que foi... Não, e saíram muitas informações desencontradas também, a de que você tinha um ovo Fabergé de alguns milhões. A gente tem até uma foto, eu acho, do juiz com o ovo Fabergé. Quer dizer, esse tipo de exposição... Olha, eu tenho alguma coisa... Todo mundo quer ficar no meu lugar, né? É um negócio assim, executivos que são meu braço direito. Essa é a foto que o a juiz... gente tem, ó. Ah, perfeito. Então, vou mostrar aqui para você, ó. Olha aqui, ó. Esse ovo, 34 milhões de dólares, de acordo com a mídia. Vamos leiloar ele agora? Quer leiloar ele agora, por favor? Quem dá mais? A gente Aí, doa. lances aqui na Tá plateia. doado. Você pode escolher a instituição de caridade, por favor. É? Mas é sério? É, lógico, por favor. Gente, ganhei um ovo Fabergé. Aqui, pode doar. Ah, vamos dar um close nele, então. Tá aqui o close do Fabergé. Deixa eu pôr perto do meu anel. O meu anel vale mais que o ovo, tá, gente? É lindo. Mas é isso. Foi comprado no Free Shop de São Petersburgo. Ah, então ele é um ovo mas russo. É muito valioso. Já que a gente vai leiloar, a gente quer captar bastante recurso para doar. Mas olha só que coisa. É sério? Fica pra gente? Todo seu. Então, vou deixar aqui na caixinha. Aposto que quem comprou nem foi você, foi a Flávia. Foi. Foi? Foi mesmo? Foi. A Flávia Sampaio, esposa do Ike, está aqui na plateia. Por favor, focalizem essa moça bonita. A mãe do Balder, que comprou o... Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouco da família? Vamos. Por favor? Claro. Fotos da família, então, no telão. Já que a gente mostrou a Flávia, vamos mostrar as crianças. Ah, essa é você, criança. Quem sou eu? Acho que você é o que está ao volante. Isso aí. Ah, tá bom. Isso. Já gostava de carros desde criança. Você vê, né? O outro é seu irmão mais velho. Esse é você com Thor. Sou eu com Thor e o Thor ali na esquerda, ali, exatamente. Pode encher a tela das pessoas em casa, porque depois fica todo mundo reclamando. Eu não consegui ver a foto, não consegui ver a foto. Ah, aí, os três. Os três. Então é o Balder, que vai fazer quantos anos? 2 anos agora, dia 19. É o Olin, no Thor, ali praticamente, enfim, um com 5, eu acho que um com 3 anos. E depois os dois já mais crescidinhos. O Olin ainda um pouco gordinho, não vai gostar de você ter trazido essa foto, tá? Não. Você tem uma melhor dele ou não? Não. Só no Instagram dele, mas não peguei, né? Não quis ser invasiva. Ele emagreceu. Que bonitinho, o seu mais novinho, todo sério. Vocês querem mostrar mais fotos? Vamos lá. Tem mais? De onde? Ah, essa é da época que você ia para a Amazônia? Você vê, essa é a minha época de garimpo. Serra Pelada mesmo. Não fui para Serra Pelada. Pelada... estilo Serra Pelada. Isso. Mas Serra Pelada era da Vale do Rio Doce. Eu nunca me meti com nada da Vale do Rio Doce. Ah, então, diga isso. Seu pai, o pai do Ike Batista, gente, aqui comigo. Ele é Zé Batista, presidente da Vale do Rio Doce, foi ministro. E a lenda, ele te deu um mapa da mina. É verdade? Mais uma lenda. Tá bom. Olha lá. A primeira mina de ouro que eu coloquei em produção, em 1980, eu tinha 24 anos, foi em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. A Vale não tinha nada naquela região. Segunda mina que eu coloquei em produção no Brasil foi no Amapá, mina de ouro. A Vale não tinha nada na região. Na verdade, quem tinha era aquela empresa KM, do falecido Dr. Antunes. A Vale não tinha os negócios, mas tinha o mapa ali dizendo mapa? Aqui tem isso, aqui tem aquilo. Isso não existe. Ou você tem as áreas que lhe pertencem, né? Que você vai negociar, ou ela vai me repassar para eu mexer lá. O importante é que a Vale se concentrou nos 2 pré-sais minerais que ela tinha, que são as áreas de Minas Gerais e todo o complexo de Carajás, que eram vários portugais de áreas. E ali dentro, eu nunca cheguei nem perto daquilo. Meu pai, nós somos 7 filhos, uma menina, minha irmã, e 6 homens. Ele nunca deixou ninguém chegar nem a 10 quilômetros perto, nem da companhia principal, nem das subsidiárias. Então, era show.
Então, olha, isso. E aí, só para continuar nas minas, a terceira, eu fui convidado pela multinacional inglesa, Rio Tinto, e construímos juntos uma mina, a maior mina do Brasil de ouro, que está em Paracatu, Minas Gerais, a maior mina de ouro até hoje no Brasil, convidado por uma multinacional. Quer dizer, eles viram, esse Batistinha aí, ele gosta de ouro, vamos chamar ele para ser sócio. A quarta mina foi uma mina no Chile, porque o Brasil não é muito rico em minas de ouro, né? Então você começa, já que eu virei uma mula, só queria procurar minas de ouro, eu fui atrás de minas de ouro mundo afora. Por isso que eu fui para o Chile, construí 2 minas no Canadá, fui para a Grécia, Rússia, enfim, aí dei a volta ao mundo, exatamente fugindo do meu pai, porque nada perto da Vale podia ser feito. Mas você, nessa relação com o seu pai, você disse que seu pai te ensinou a pensar grande. Você fazia muitas coisas e um dia, quando você largou a faculdade de engenharia, ele foi contra e te ofendeu. É, bastante. O que ele falou? Ele meio que deu assim, uma bela pancada na mesa. Estava meu irmão e uma outra pessoa que trabalhava comigo e falou, olha, eu vou lhe dar um diploma de idiota. E aí eu acho que você fez de tudo para provar para ele que ele é que estava errado. Eu fiquei assim, quase uns 8 anos sem conversar com ele. Bom, então não podia ter informação privilegiada nesses 8 anos de distanciamento. É difícil, não encaixa, né? Não funciona, isso aí não encaixa. O que é essa foto que a gente está mostrando? Olha, são máquinas que minha primeira mina lá no Amazônia, no Mato Grosso, construindo uma estrada para acessar a mina. Temos outra? Quer dizer, você já disse isso, que gosta de construir do zero, pegar do zero e não comprar uma coisa que já existia. Não. Eu sempre Você continua pensando assim? Olha, eu não gosto de fazer puxadinho. Puxadinho me irrita profundamente, porque acho que o Brasil tem muito isso, né? Tudo que se constrói dura um ano, né? O cara asfalta uma estrada e um ano está... O Brasil tem que se redesenhar nisso. A gente tem que fazer... Os empreiteiros que constroem, eles têm que ser responsáveis por 10 anos pelaquela estrada. Entendeu? Então, esse conceito de fazer do zero, fazer certo, para durar 200 anos ou mais, são os projetos que eu faço, que não são PowerPoints. Ah, que não são PowerPoints. Então a gente vai mostrar. Mauro, você foi visitar um PowerPoint do Ike, não foi? Visitei um suposto PowerPoint que saiu do papel. Eu fui visitar o Porto do Açu, que fica em São João da Barra, no litoral fluminense, no litoral do Rio de Janeiro. É um projeto imenso que está lá, está funcionando, está operando. Inclusive, ele é considerado até pelos críticos do Ike Batista como um legado das empresas do Ike Batista. Então, a gente foi visitar para ver como é que é o Porto do Açu, lá no Rio de Janeiro. Eu não morri ainda não, hein? Legado? Né? Legado. Mas já tem seu legado. Vamos lá, roda o VT do Mauro. O Porto do Açu foi pensado para atender setores da economia que movimentam grandes volumes e, por isso, precisam de navios e estruturas gigantes. São 90 quilômetros quadrados, com capacidade prevista para receber 47 cargueiros simultaneamente. O Açu fica em São João da Barra, norte fluminense, perto dos principais campos de petróleo do país. Também está ligado à mina de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, pelo maior duto do mundo para minério de ferro. Uma tubulação subterrânea com 529 quilômetros de extensão. O duto leva o minério diretamente para o terminal externo do porto, capaz de receber os maiores navios de carga do planeta e com profundidade que poderá chegar aos 23 metros. O outro terminal do Açu é interno. Uma enorme operação de dragagem criou um canal artificial de quase 7 quilômetros de extensão, 300 metros de largura e 14 metros de profundidade. O futuro planejado para o Açu é de um complexo industrial, que deve empregar cerca de 50 mil pessoas. 90% da área ainda serão negociados para a instalação de empresas. Hoje, há 6 mil trabalhadores no local, atuando na operação do porto, nos canteiros de obras e nas 5 empresas que já se instalaram no complexo. Ike Batista é o idealizador do Porto do Açu, projeto que começou a sair do papel há 7 anos, tocado pela LLX. Com a crise, ele repassou o controle da empresa a um fundo americano. Ike tornou-se sócio minoritário do porto. Um dos obstáculos para o desenvolvimento do complexo é a precária estrutura de transporte terrestre.
Duas ferrovias previstas pelo governo federal podem beneficiar o porto. A ligação entre Anápolis, em Goiás, a Campos, no Rio, e o trecho entre Vitória, no Espírito Santo, e o Rio de Janeiro. Essas ferrovias permitiriam ao porto investir no transporte de grãos, bauxita, veículos e contêineres. Atualmente, o que está a pleno vapor é o carregamento de minério de ferro. O metal que chega pelo mineroduto fica estocado em grandes pátios à espera de ser embarcado. O minério de ferro sai do pátio de estocagem, que fica lá na outra margem, a perder de vista, e segue por essa esteira, que tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Ela segue por aqui até chegar naquela ponte ali, de onde o minério de ferro é despejado no navio. Desde outubro do ano passado, quando esse terminal entrou em operação, cerca de 2 milhões e 500 mil toneladas de minério de ferro já foram carregadas em navios. Esse aqui é o 21º navio que vai sair carregado aqui do Porto do Açu. No mesmo terminal, acontecem as obras do cais para transbordo de petróleo. As primeiras operações devem ocorrer no ano que vem. Propulsor do desenvolvimento ou apenas mais uma ideia ambiciosa, o Açu é dependente, sobretudo, de tempo. Mas num projeto assim gigante, até as discussões sobre ele assumem grandes proporções. Até as discussões sobre o Açu. PowerPoint. Parabéns. Essa história de PowerPoint magoou você. Pode falar. Mas, PowerPoint? Tem que achar graça. Engraçado, parece que tem um vácuo. Eu não sei se é um jornalismo, os jornalistas que não conhecem esse tipo de estrutura, o que é o resultado disso, ou mesmo a academia, né? Porque talvez foi falha nossa de não chamar professores de faculdade para entenderem que o porto do futuro do Brasil é esse aí. Então, se chinês quer vir para o Brasil construir um estrada de ferro, ele quer construir um estrada de ferro que vai parar num porto que funcione. E não um que tem atrasos de 30 dias para você desembarcar o navio, né? Carregar ou descarregar. E isso aqui... Esse porto é o mais moderno do Brasil? Olha, esse porto é o maior porto indústria do mundo. Qual é a diferença dele em relação aos outros? Por que ele é tão melhor? Porque, primeiro, pelo calado, né? Você consegue operar com navios... Calado é a profundidade. É o tamanho do navio que consegue entrar por causa da profundidade do mar ali perto. Quer dizer, não adianta você querer aterrissar com um jumbo no Santos Dumont, né? Imagina um jumbo aterrissando no Santos Dumont, ele vai parar dentro d'água. Não dá. Então, calado, todo o tamanho de navio, o avião, precisa de algo adequado para você parar. O Açu consegue receber os maiores. Os maiores navios do mundo. Então, se você quiser ver Recentemente, na Folha, eu acho, foi feita uma comparação. A gente vai voltar a falar do BNDES, do empréstimo do BNDES para você ir para a construção do Porto de Açu, comparando com o empréstimo do BNDES para fazer o Porto de Mariel, em Cuba. Eu não consigo comparar, eu não sei qual é a comparação técnica entre esses dois portos. Você pode me ajudar? Posso te ajudar. Primeiro o seguinte, acho que o Brasil foi feliz em financiar um porto antes que os americanos entrassem, porque agora que os americanos tiraram o embargo de Cuba, a Cuba vai bombar, né? Então, mas a comparação... O que eles conseguiram? Cuba conseguiu dinheiro do BNDES, quase 800 milhões, numa taxa que varia de 4,5% até quase 7% ao ano, e um prazo de 25 anos para pagar. E você conseguiu 1,7 bi para o Açu, num prazo muito menor, 13, 14 anos, com juros de 8% a 9% ao ano. Talvez seja melhor conseguir um passaporte cubano, né? Porque aí você consegue condições melhores. Mas foi o que aconteceu aqui. Só que em termos de proporção, quer dizer, o Porto de Mariel é do tamanho de Cuba, o Açu é do tamanho do Brasil. Então, comparando, sem ofender ninguém, o Mariel é um puxadinho em relação ao Açu. Um puxadinho, acho que está de bom tamanho para a gente, hein? Mauro, mais perguntas? Quanto você investiu no Porto do Açu? Olha, o grupo, nós investimos lá 6 bilhões de reais, né? Você vê que o BNDES é uma parte disso, e
empresas, hoje no total nós temos 60 bilhões de reais investidos entre as 12 empresas multinacionais, né? E nós somos, na verdade, o catalisador para que essas empresas se instalem. E o curioso é que está na hora das empresas brasileiras entenderem o que é o Açu, que também é outra curiosidade, que imagino, de novo, graças a Deus aqui vocês foram lá visitar, né? Mostrar que não é um PowerPoint. E isso vai despertar, você vai ver, vai ser curioso. Eu tenho certeza que empresas brasileiras vão querer visitar o Açu, só por essa matéria. O Luiz aqui de Gustavo vocês. Giordano quer saber como é que estava o andamento do Açu, a gente mostrou, mas quais são as metas a curto prazo e o que os investidores podem esperar para o primeiro trimestre de 2016? Olha, eu não vou falar de previsões, porque isso já me colocou em situações complicadas. Até porque os seus óculos continuam sendo cor-de-rosa? Não. Eu vou agora anunciar depois de entregar. Esse negócio de, sabe, você querer... Eu acho que todo empresário tem que meio que enxergar um futuro e ser otimista, né? Que o pessimista não faz nada, né? Fica em casa... sei lá, vendo não sei o quê, um feriado qualquer. Você se arrependeu? Por isso que você ficou tanto tempo quietinho? Você se arrependeu de ter falado demais? Não me arrependi, não. O que eu fiz foi o seguinte, quando você engata num processo de renegociação de dívida, nós estamos falando de eu estou falando de 75 bilhões de reais, que eu negociei 100%. De novo, é meio inédito no mundo. Ninguém consegue negociar 75 bilhões de reais nesse prazo. Eu o fiz porque fui generoso. Em vez de ficar brigando 5 anos por mais X para você, mais X para mim, faz logo porque eu quero reconstruir tudo de novo. That's why I'm back. You're back. I'm back. E não tenho... Você sabe aquela reportagem do Valor? Que fala que eu ainda tinha uma dívida de 1 bilhão e alguma coisa. Essa reportagem do Valor é a do Cristiano Romero? Isso, do Cristiano Romero. Que foi em fevereiro, março desse ano, dizendo que você ainda tinha 1 bilhão em dívidas. De dólares, né? Isso. O Bloomberg adora falar isso. Aí, o seguinte, essa dívida está zerada. De novo, botando meu patrimônio para zerar essa dívida, porque eu vou começar de novo e estou começando de novo. Mas de onde vem o dinheiro? Se os bens foram apreendidos, de onde vem esse dinheiro para pagar a dívida? Não, peraí, eu sou um grupo... Primeiro, tinha um fundo soberano em cima na minha holding. Né? É esse Mubadala. E embaixo, os bancos, que eram... Eu dei o aval de todos os meus bens, então tudo estava em garantia. Eles pegaram tudo que satisfez a solução de toda a dívida. Então, o que sobrou agora é meu. Eu não tenho mais dívida. A Eike Batista zerou a dívida. Eu agora tenho algum patrimônio para começar. E se você vai querer... Antes, eu vou te responder. Você quer saber meu patrimônio? Eu vou te dizer. É que nem... Você sabe o que está escrito no manual da Rolls-Royce? Ali? O quê? Assim. Ele fala assim, a potência do motor. Está escrito assim, o suficiente. Enough, quantidade suficiente para. Esse suficiente, Eike, são... Esses suficientes são 5 Mas milhões? Você mudou de vírgula, tinha 3 vírgulas, vocês são 2 vírgulas agora? Vírgula é como os americanos mostram os números. É o suficiente. É o suficiente. Esses suficientes são os 5 milhões de dólares anuais que o fundo... Mubadala. Esse fundo dos Emirados Árabes ficou de te pagar por ano? E, segundo lugar, eles estão pagando? Presta atenção. Você acha que alguém que criou mais de 10 empresas de $1 bilhão, você acha que isso é o suficiente para remunerar e fazer começar tudo de novo? Quais são? Você achou que eu ia perguntar do seu patrimônio? Não ia. Eu ia perguntar o que você vai fazer agora. You're back? O que você está fazendo agora? Olha, vamos esperar a nossa próxima declaração de imposto de renda no final... Quando é que é? É março ou abril do ano que vem? Mas você não vai falar qual é o próximo que eu estou negócio? Fazendo? Olha, eu sempre gostei de coisa de ruptura. Este porto é uma ruptura pela eficiência. Aliás, é um porto que a Petrobras vai usar? Perfeito, a Petrobras vai usar. A gente tem... Gente, vamos tentar pôr aquelas manchetes? Na quarta-feira, a British Gas, eu acho que você estava lá, não sei, fechou um negócio de transbordo de 230 mil barris dia. Posso falar por isso porque foi anunciado publicamente. Né? Então, o Brasil tem que se render à eficiência.
Esta é a palavra mágica. Coisas que foram planejadas de longo prazo, tá certo? E tem que ser barato, o barato eficiente, concorda? Então, a escala do açu vai dar um choque de eficiência para toda a operação do pré-sal do Brasil, que é gigantesca caso o petróleo se mantenha nesses 60 dólares, 65 dólares que está hoje. Aí realmente nós vamos estar bem, porque, como eu estava falando antes, a produtividade do pré-sal é uma bênção de Deus enfim, a Petrobras aí tem um ativo importante. A gente tem muitas perguntas dos nossos telespectadores. Pode mandar. A Ismênia Araújo acha que você ela quer saber de você como é que é ver os próprios brasileiros perseguindo um empresário brasileiro que investe no país. Ela acha que você é uma vítima do julgamento rápido dos brasileiros. Você se considera uma vítima? Sabe? Eu vou mudar a pergunta. Você se sente injustiçado? Sinto, sim. Sinto. As pessoas entenderem o porte desses projetos. Você não falou da energia elétrica. Eu posso afirmar para você, checa na ONS, checa no Ministério de Minas e Energia. A gente tem fotos de duas termoelétricas, mas pode falar sobre elas. Sim, se elas não existissem, são 3.000 megawatts. 3.000 megawatts. Essa é qual? Essa em Pecém. Ceará. No Ceará. Olha aqui, isso aqui não estaria ligado hoje, hein? As suas termoelétricas ajudam a fornecer energia para o Brasil, para o sistema nacional, né? 3.000, quando falam de giral, isso aqui é maior que giral. As plantas que eu construí no Ceará e no Maranhão, em São Luís e no interior do Maranhão, com gás que eu descobri no maior campo de gás em terra. E isso ainda é seu? Não, no fundo, isso para eliminar as dívidas, tudo foi para os credores. Para eliminar as dívidas, o que sobrou de todas as empresas X? O que sobrou para você? Pequenas participações desses ativos, né? E, enfim, recursos para eu recomeçar, que é o que eu estou fazendo. Se você se sentiu injustiçado, eu imagino que se 5 milhões é pouco, você faz parte de uma classe social que pode muito bem mudar para Miami amanhã, como muitos fizeram. Por que você não saiu do Brasil? Você já pensou nisso? Seus amigos te disseram isso? Daqui eu não saio, não. Porque, olha, os meus Tori e Olin são apaixonados pelo Brasil e o Baldo não sabe ainda se ele é ou não é, mas vai ser. Então, olha, eu no ano 2000, de uma maneira muito consciente, decidi, olha, eu vou gastar toda a minha energia no Brasil para consertar o que for consertável e onde eu sou bom. Então, nessa área de geração de energia, logística, é difícil competir com os projetos que a gente botou em pé. Bom, então... E o triste é que ninguém sabe, quer dizer, tem um vácuo aí, um buraco negro, que, graças a Deus, vocês estão abrindo a porta para que isso seja mostrado no Brasil e vocês vão provocar outros, com certeza. Você já acabou respondendo a pergunta do Anderson Martins, que queria saber se era possível criar um empreendimento no ramo logístico sem ser atingido pela crise ou pela maneira como as coisas são feitas aqui no país. Na verdade, o açu foi feito para todos os brasileiros, empresas brasileiras e estrangeiras. Use o açu, não queira construir um novo. Esse negócio do Brasil de construir 10 estaleiros, né, nós vamos fechar 9, 8. Que tristeza, né? Quer dizer, é uma falta de entendimento do que deve ser feito, onde se deve concentrar recursos e fazer. A gente podia ter feito 2 melhores estaleiros do mundo, com a melhor tecnologia japonesa ou coreana. Eu, por exemplo, no açu trouxe os coreanos. Eu gastei $200 milhões para comprar tecnologia coreana para levar para o Brasil e fazer disso, em vez do ITA, o ITN, Instituto Tecnológico Naval, que ia nascer dali, tá? E estava esperando, obviamente, fabricar as sondas e os equipamentos para a OGX, o meu petróleo, mas também para fornecer para outros. E esperava ganhar algumas sondas, dessas sondas que a Petrobras encomendou. Eu não levei nenhuma. Então, falam que eu sou empresário, né? Empresário do PT. Você não é um empresário do PT? Olha, eu sou empresário do Brasil. Sempre fui. Minha família, olha, meu pai sempre nos ensinou a ser apolítico.
eu tenho operações no estado do Ceará, que é o Cid Gomes, que é do PSB, né? Tanta partido 32 partidos. Eu me confundo um pouquinho, me desculpem. Em Minas Gerais, da Anastasia, e PSDB. antes do Anastasia, do Aécio. PSDB, o senador Aécio. Então, nós temos projetos em todos esses estados. Eu lá tenho que ser de algum partido, tá certo? E se fosse, estaria eu nesse problema? Mas é porque as pessoas acreditam que você tenha sido favorecido durante o governo Lula e Dilma, durante o governo PT. Se tivesse me dado os 10 bilhões de reais do BNDES, eu até diria que sim. Bonito. Não levei nada. Ou um bloquinho do pré-sal? Ou um pedaço do pré-sal. Imagina meus 110 furos que eu furei se eu tivesse furado o pré-sal. Olha, eu garanto a vocês que teria mais 300 mil barris de produção para o Brasil. Quanto no final você recebeu mesmo de fato do BNDES? Do BNDES, de novo, o dinheiro o Tesouro repassa ao BNDES literalmente a custo zero. Ele vai e empresta as taxas que você falou ali. Então, tudo que ele ganhou nessa diferença, o BNDES, essa história que perdeu comigo, o BNDES ganhou comigo. Vai lá no balanço. Tem um negócio chamado BNDES Transparente. Está né? na transparência. Por favor, no mundo da internet, se informem. E não deixem os desinformados desinformá-los. A gente tinha essa manchete aqui, eu não sei, eu pedi, quando estiver pronta, Mauro. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta que está chegando, que é bastante, é uma questão que é feita constantemente, que é em relação ainda a dívidas, que é a questão desse put não realizado na OGX, que seria da casa aí de mais de R$1 bilhão. Por exemplo, o Ismael Carvalho, ele pede para que você esclareça essa questão, por favor. Claro. Olha, a OGX tinha uma dívida de 5,7 bilhões de dólares com os credores. Esses credores, assim, passaram a ser os maiores acionistas da companhia, né? Eles na verdade, controlam a companhia. E eles cancelaram o meu put por essa negociação. Eu não fiquei negociando anos com eles. Eu aceitei todo o pedido do credor, que no fundo é ele que manda nessa hora, né? Ele que é dono, né? É que nem qualquer cidadão comum que tem uma dívida com o banco, infelizmente é o banco que acaba mandando em você. Você vai ter que entregar o que você se comprometeu. E eu entreguei assim de uma maneira muito rápida. Então, nos Estados Unidos, e eram credores estrangeiros, não é vergonha você fracassar. O que é vergonha é você não negociar de peito aberto, né? De kimono aberto. Foi o que eu fiz. Isso foi compreendido. E nesse contexto, a put foi cancelada. Tão simples quanto isso. Você disse que não deve para ninguém. Alguém deve para você? Se alguém me deve, deixa eu ver. Não pensei nisso. Você sabe que quando olha, talvez, vou te dizer, talvez os mais de 100 executivos que trabalharam comigo, que estejam felizes onde estão, mas eu acho que aquela crítica que vem deles é uma coisa assim que eu não acho saudável, sabe? Devia ter um santinho meu na casa deles, assim, né? E toda manhã cedo dar um beijinho nesse santinho que deixou tanta riqueza para eles, tá certo? Que toquem as suas vidas. Mas aí dívida... Esses executivos ficaram ricos com você? Levanta você, acho que sim. Eu sei que alguns ficaram milionários, que viram bastante dinheiro aproveitando a subida. Claro. Mas é que as pessoas... Você é um bom vendedor, tem uma boa oratória, tem um jeito de se apresentar que convence. Então, isso acabou fazendo diferença. E até por causa disso, agora vem as críticas. Claro. Mas, se você vê... O que é o Brasil hoje? Quando você empreende um projeto desse tamanho, que é um pouco difícil para as pessoas, enfim, entenderem a magnitude dessas coisas, o Brasil, na execução desses projetos, quando você é muito bom, você atrasa 2 anos. Virou meio que uma realidade do Brasil, né? Porque olha, as pessoas que estão lá construindo têm o direito de fazer greve. Então, separa mesmo. Para 1 mês, 2 meses, meio que o resultado da nossa democracia. Tá ótimo, é assim, mas você tem que botar lá.
O meio ambiente, ele no Brasil, eu acho que é importantíssimo a gente tomar conta do meio ambiente, não tem dúvida, e que as leis sejam super rígidas. Porém, no Brasil, o coitado do cara lá que assina, o diretor da agência, né, ele vai para a cadeia, né, se acontecer um vazamento num projeto que ele aprovou, né? Então, deve ter um sistema de seguro e não bloquear um projeto que faz bem ao Brasil. Então, sabe, a sociedade Você é muito patriota, está parecendo. É? Eu muito. acho que sim, sou. O Luiz Pedro quer saber se você pensa em ser candidato. Já pensou em ser candidato a algum cargo político? Quem sabe? I don't know. Pode ser. Quem sabe? Olha, até hoje eu sempre servi melhor ao Brasil construindo projetos. E eu tenho uma leva de novos projetos aí, na área de biotecnologia, que eu acredito muito, coisas do futuro. Eu te liguei, você estava na Rússia. Liguei de novo, você estava indo para a China. Que negócios são esses? Não vai falar que viajou a lazer, que eu não acredito. Tem muita coisa que se origina no Brasil na área de biotecnologia, enfim, que tem a ciência está chegando em tecnologia de ruptura. Quando eu falo tecnologia de ruptura, é onde você vai fazer algo que é 10 vezes melhor do que existe aí, né? Coisa que aconteceu na internet, onde as coisas simplesmente são 10 vezes mais baratas, 10 vezes mais rápidas, né? Então, existe isso ainda nesse campo e o Brasil é muito próspero para isso. Então, aí existe um interesse nesses países para esse tipo de Você está me dando só a dica, mas não está falando, Não, né? não vou falar também. Não vai falar. Não, Faz não vou, muito não. bem. Agora, pelo menos, uma mudança de Ike Batista. Não vai mais falar. Mauro, por favor. Houve um tempo, porém, você até já se penitenciou, e que você falava e que você divulgava muito as expectativas que tinha para suas empresas. Isso acabou gerando processos até para você. Você é acusado de manipulação de mercado, de uso de informação privilegiada, principalmente nas previsões que foram feitas para a exploração dos campos petrolíferos da OGX. Existe, inclusive, uma carta da empresa americana, que era a empresa que auditava as descobertas de petróleo da OGX. Essa carta foi assinada por um dos principais executivos, ele se chama John Wallace, e ele questiona as estimativas otimistas da OGX naquela época. Isso foi em 2011. Ike, você sabia que aqueles poços de petróleo não tinham tanto petróleo quanto estavam sendo anunciados pela sua empresa? Como é que isso confere se eu não vendi nenhuma ação que me pertencia? E tenho elas até hoje. Não entendi a sua pergunta. Mas houve pessoas que compraram ações da empresa esperando um retorno em cima das previsões, das expectativas que eram criadas. Eu também. Eu também achava que nós íamos produzir. Até a conclusão final dos técnicos que fizeram o estudo final, quando o estudo final foi feito, conclusivo, tá certo? Aí a gente anunciou que foi em junho, julho de 2013. Foi essa data precisa. Só aí podia se falar que era conclusivo. Antes disso, ia ser uma especulação dos dois lados. Não podia se falar nada. Você optou, desculpa, Mariana, você optou por ouvir os mais otimistas? Não optei. Eu optei, o corpo técnico da companhia, nós chamamos os melhores especialistas do mundo para fazer esse estudo esse que foi divulgado naquela data. Dizem que alguns executivos eram mais otimistas porque os bônus da sua companhia eram muito agressivos também. Mas isso sempre é assim. Você sabe que empresa, por exemplo, o geólogo numa empresa é sempre mais otimista. O engenheiro de reservatório é mais pessimista, entendeu? Então você fica entre os dois. No fundo, você acaba tendo que contratar uma empresa externa para te fazer essa auditoria geral e dar para você e para o conselho, para todo mundo, a opinião final. Então, o que foi, por exemplo, para mim, que criou tantas empresas de sucesso na área de ouro, eu não falhei construindo uma mina de ouro ou uma mina de minério de ferro. No petróleo, eu, infelizmente, investi muito, a maior parte do meu patrimônio, e a produtividade não veio. Nós achamos petróleo, né? Aí, inclusive, só para te dar uma ideia, vieram na época ideias assim, possibilidades de você, da mesma maneira que fazem o craqueamento do gás de xisto nos Estados Unidos, você explode a rocha,
você eventualmente craquear a rocha para liberar o petróleo. Só que você, a 400 metros abaixo d'água, você não faz isso, porque imagina começa a vazar petróleo. O problema que aconteceu com a Chevron. Então, existia inclusive várias possibilidades técnicas que foram sugeridas, só que ninguém queria correr esse risco. Que aí é um risco ambiental que ninguém ia, né? Aí era um desastre, aí, né? Era insuportável. Mas, no fundo, o final dessa história é que a palavra final foi dada pela empresa que foi contratada, pela administração, pelo conselho, para dar a pedra final, que foi, e eu aí não vendi minhas ações. Eu estou na mesma posição que o acionista. Só para lembrar, quando o governo do Brasil, em maio de 2013, 2 meses antes, fez uma nova rodada, a 11ª rodada, a OGX ganhou blocos em parceria 50-50 com a Exxon e com a Total, 2 multinacionais extraordinárias. O que eu ia achar da minha equipe técnica? Poxa, e ouvia dos estrangeiros, pô, sua equipe técnica é extraordinária. Você trouxe muita gente da Petrobras. E ganhamos. Ganhamos blocos na 11ª rodada, isso 2 meses antes desse relatório. Aí se você tivesse sentado lá comigo, pô, eu sou sócio agora em blocos junto com a Exxon, maior petrolífera do mundo, e a Total, a maior petrolífera francesa. O que você ia dizer? Você ia desconfiar do seu pessoal? Não, desculpa. Agora o relatório veio, foi anunciado. E eu estou na mesma posição que infelizmente, que esse acionista que junto comigo apostou, ele apostou comigo que a gente podia ganhar talvez 5 vezes, 10 vezes o dinheiro que a gente investiu. Senão eu não ficaria, eu teria vendido minhas ações. Então, eu, sinceramente... Você é um capitão que ficou dentro do navio e o navio afundando, perfeito, e você ficou no navio. Perfeito, perfeito. Fiquei lá até o final. Estou lá até hoje. Estou lá até hoje. Curioso? Então, é muito fácil, né? No Brasil, sabe, eu sou notista para qualquer tipo de coisa, né? O Fabergé, que vale 34 milhões de dólares, quer pagar 34 milhões de dólares nesse ovo? Não. Dou 10 agora. De dólar? 10 real. É um negócio assim, comigo tudo vira gigante, né? Tudo extrapolado de uma maneira, enfim, superlativa. Então é assim, eu sou um animal meio, né, um panda tropical, sei lá. Você chegou a ter um patrimônio de 30 bi. E quanto faturava? É que era muito desproporcional a isso. Esse foi o problema? Não, não é assim. Você quando investe em projeto de longo prazo, você fica investindo 5, 6, 7 anos. Essa cultura também não se tem no Brasil, né? E depois, de repente, você faz assim. Vum. A cultura no Brasil é o quê? Mais imediatista? É lógico. Você bota um gado no pasto e em um ano tem um bezerro. Aí você já ganhou dinheiro com bezerro. Você vai plantar cana, você colhe em um ano. Você precisava de mais tempo? Ah, 100%. Se você me perguntar, um dos meus erros foram ter criado um fundo nessa época para meio que comprar as ações, né, para elas não derreterem, porque o mercado de capitais ele cobra o resultado trimestral. Aí você tem um atraso de 1, 2 anos no seu projeto, afunda tudo. Você pode ter o melhor projeto do mundo. O mercado de capitais é esquizofrênico, ele te pune na hora. E ele é bastante emotivo, né? Saiu uma coisinha ruim, afeta todo o resto. É lógico, enquanto você está investindo. Eu brincava, né? Essas termoelétricas que você viu ali, custaram, a do Ceará, nós investimos 6 bilhões de reais. Ela só começa a gerar 1 watt de energia na hora que está tudo pronto. Aí você fica lá 6 anos investindo. Enquanto você não liga aquilo tudo, tem 6 bilhões investindo. Enquanto não liga, você não leva choque em lugar nenhum. E no balanço lá no trimestre, na Bolsa, prejuízo. Espera aí, prejuízo? Olha o curioso, no caso específico da energia, essas plantas tinham 20 anos de energia vendida na frente. Tinha recebíveis de 20 bilhões de reais. E ninguém aguentava, não aguentou o atraso desse período. Que cultura é essa? Estamos fritos, né? Quando você faz a coisa certa. Olha, o certo não dura um ano só, não. O grande, vocês me desculpem, não é assim que funciona o mundo real. Então, essa cultura de não entender o atraso, né? E aí, se eu tivesse dinheiro de private equity, né? Tanto que tudo que eu fizer agora, eu não vou buscar dinheiro em bolsa.
Não, de fundos privados de investimento. Fundos soberanos, fundos privados. Esses fundos ficam com você 10 anos. Você não vai mais abrir nenhum capital? Você não vai mais abrir a capital das suas empresas na Bolsa? Olha, só se a gente criar algo assim excepcional e me insistirem muito, who knows? Ike, você acredita, é uma das perguntas que veio pelo Twitter, eu queria até achar de quem veio, mas assim, o Denis Mori quer saber o que foi que deu certo no meio de tanta coisa errada, mas tem outra, que eu não vou achar de quem foi, deve estar no telefone, já está sem bateria, que ele pergunta, você acha que a corrupção que havia na Petrobras prejudicou o seu negócio? Olha, eu não ganhei sondas para botar no meu estaleiro. Eu não usei as grandes empreiteiras que estão aí para construir meu estaleiro, meu porto, né? O Açu, que o Mauro foi visitar, foi construído por empresas espanholas, que até trouxeram tecnologia nova, né? Aqueles blocos gigantes, né? Não sei se você viu. Eu diria que sim. Mas você se associou com a Odebrecht no consórcio do Maracanã? Ah, sim. E depois saiu? Mas eu trazia o conteúdo. Eu tinha uma empresa chamada IMX, que tinha aquela empresa IMG, que é americana, que patrocinava Deixa eu esclarecer um negócio. Eu vou te interromper. É horrível fazer isso, claro. Mas você disse uma coisa. Você trouxe empresas espanholas para fazer o seu porto, para fazer os seus negócios. Você não faz negócio, você não trabalha com essas grandes empreiteiras aqui do Brasil? Não trabalhei. As empresas brasileiras que trabalharam no Porto do Açu foram empresas menores de Minas Gerais, do sul do Brasil. Por quê? Porque a gente preferiu trabalhar com eles. Sabe? Engraçado. Não chamamos E os espanhóis interessados no Brasil, até porque a Espanha estava muito mal, veio a Acciona, que vocês conhecem, veio uma outra chamada FCC. E, obviamente, eles tinham um know-how de construção que não tinha no Brasil, que é fazer blocos gigantes para construir o nosso quebra-mar do Açu. Foi construído com esse método diferenciado que fez a diferença. Em vez de você colocar pedra, que nem o Obelix lá, né? Ficar jogando pedra lá, você brota aqueles blocos gigantes de concreto. Então, era a tecnologia que eu precisava deles, então tinha que ser eles. Você se disse patriota e tem muito amor pelo Rio de Janeiro, pela cidade, pelo estado do Rio. Como é que está hoje o Hotel Glória, por exemplo? Olha, a dívida que eu paguei na semana passada, segunda-feira, eu acho, foi para a última dívida com o BNDES em relação ao Glória. Então, nós estamos engenheirando para que o Glória fique em pé e vire a Glória, uma Glória para o Rio de Janeiro. Então, vai ser, se Deus quiser, um hotel de 5 estrelas especial. Até porque a localização é especial, né? Não, e vai ficar pronto para a Olimpíada. Vai? Não, não vai. Não vai. 2016? Não vai. Não dá mais. Essa minha negociação da minha dívida, houve muitos atrasos. Não vou prometer que vai ficar pronto para a Olimpíada, não. Só vou entregar quando estiver pronto. O Glória acabou sendo um bom negócio, pelo menos? Comprar por 80, vender por 200? É bom, né? Bom, né? Mas eu não entendi, eu não vendi, eu comprei de volta. Eu não entendi. Você comprou de volta? Explica o que aconteceu com o Glória. Você comprou o Glória por 80 milhões. E? Conta, ai. Ué, se eu acertei toda a minha dívida... É Acron? Se eu acertei toda a minha dívida, né? Acertei tudo. Alguma coisa sobrou. Sobrou o Glória? Deixa eu ver se sobrou o Glória. Sobrou o Glória. Eu vou te comparar com o Donald Trump, que é dono do Plaza. Pronto. Eu vou te comparar com o Donald Trump, que é dono do Plaza. Não me compara com ele, não, por favor. Não. Por quê? Não escolhe outro. Por quê? Por causa da franja? Não, sei lá. Sei lá. Tem outro? Ajuda aí, gente. Com quem vocês querem comparar o Ike? Com quem que você gostaria de se comparar, então? Ele só faz prédio, pô. Tá bom, com quem? Com o Lee Iacocca ou com o Henry Ford? Porque eu gosto muito do Iacocca, mas o Ford é que era o dono. Assim como, olha, eu tenho uma profunda admiração pelo Elon Musk. Esse americano do carro elétrico, do SpaceX. Esse é uma pessoa que
diferenciado. Carro elétrico, hein? O futuro pode estar aí, viu? É. As pessoas que investiram em petróleo... Depende. E se você resolver o problema do CO2? Você, da no caso, emissão. eu não. Você, no caso, você. É isso. Nós, né? Não sei. Que você tem acompanhado as investigações da Polícia Federal, as denúncias da Operação Lava Jato. Tem alguma coisa a ver com o fato de você não ter escolhido esses parceiros para os seus negócios? Não sabia, né? Eu vou saber o que eles estão fazendo? Não entendi. Mas não dá para conhecer? Não conhece antes? Por que eles estão sendo investigados? O que eles estavam fazendo? Não. O que eu quero saber é se você se sentiu prejudicado pela corrupção que havia dentro da Petrobras, e você já disse que sim, porque Claro. não houve favorecimento. Vamos lá. No Brasil, ficou assim. Eu desenhei o Açu para que quem quisesse eficiência se rendesse a ele. Uma coisa... Sabe aquela pessoa que desenvolve um shopping center e todo mundo quer ir para lá? Sei. Quer ir para lá porque você vende mais a loja lá de 10 metros quadrados. Tem um restaurante que tem a melhor comida. Não é? O metro quadrado vende 3 vezes mais que o shopping center do lado. Eu desenhei o Açu assim. Então, eu vou desenhar isso aqui e todo mundo vai vir por causa da eficiência. Não. O Brasil que a gente tinha ia por... Não, vamos fazer outro porto. Gasta mais bilhão para o lado de cá, bilhão para o lado de cá. Existe uma cultura de construir coisas que vão de algum lugar para lugar nenhum. A gente tem isso no Brasil, realmente. Assim, pontes que não levam de nada para lugar nenhum. A gente já viu isso em várias reportagens. Mas é essa cultura que você estava tentando quebrar. Você deve ter irritado muita gente no caminho. Com certeza. E eu acho que muita gente me atacou por isso. Mas eu tenho certeza disso. Você se sentiu atacado? De que maneira? Você vê, como é que as pessoas conseguiram esconder um projeto do tamanho do Açu, que é o maior projeto em porto-indústria do mundo? Alguém me explique isso. Como assim esconder? Esconder. Vocês não conheciam, desculpa, vocês são pessoas... Fica longe. Não, é PowerPoint, é no papel, né? Como? As termoelétricas no Ceará... Meu Deus do céu, aquilo ali... Olha o tamanho daquela geringonça. A torre Pode jogar lá de novo as imagens, se vocês quiserem. É um negócio assim, inacreditável. Então, sabe, eu não pago, eu nunca paguei... eu não faço propaganda em jornais, tá certo? Nunca fiz. Bom, a propaganda é a alma do negócio, né? Tudo bem, mas se você está construindo a coisa certa, você tem que apostar que nem o cara que faz o shopping center, cara. O cliente vai vir pela eficiência. E a minha eficiência... Eu vou te dar um exemplo. Por que o British Gas, você estava lá, assinou o contrato depois de um ano de pesquisa? Porque se rendeu à eficiência do porto. Vai ser mais barato e seguro operar ali. Então, por mérito. Cara, o Brasil tem que funcionar por mérito. Agora, poxa, se você quer ganhar uma obra a mais, né, a empreiteira ganha na obra. Então, ele já ganhou. Independente se o projeto é um sucesso ou não. E meus bilhões que entraram no Açu? Meus bilhões que entraram no Açu foi para ganhar todas aquelas 12 empresas que foram para lá, multinacionais. Espero que os brasileiros agora venham, porque vão se render ao Açu. Porque é eficiente. É lógico, essa é a palavra mágica. Isso mata qualquer um, é eficiência. Quer um exemplo da termoelétrica? Todo mundo fala, sabe essa conta que vocês todos estão pagando aí, que tem um vermelho? Quando 80% das termoelétricas, quando são ligadas a diesel, né? Diesel para uma termoelétrica é que nem caviar para crocodilo, tá? É um absurdo. Custa entre 600 e R$1.000. As minhas plantas custam 60 a 100 reais. Quer que eu repita? Você tem energia mais barata, porque é de gás. Eu contribuo que a conta de vocês não seja tão alta. Espera aí, quer dizer, alguém que faça, pelo menos uma estátua de barro, pode ser de barro, mas, caramba, é inacreditável, está aí, está gerando energia para o Brasil, graças a Deus. Nós estamos fritos sem esses 3.000 megawatts. A gente tem ainda aquele boneco, tem como pegar o boneco do Ike, já que ele quer uma estátua de barro? Ike, a gente não tem, eu vou mandar para o Rio de Janeiro para você. De barro? É o seguinte,
a gente ia convidando as pessoas, mas se alguém dissesse que não viria ao programa, a gente mandaria fazer um boneco e depois faria o articulado. Tá. Se você não viesse aqui, eu ia fazer uma entrevista com o seu boneco. Mas já que você Só veio, não espeta nada nele não, tá? eu te mando o boneco pelo Tá correio, você vai receber o seu boneco, não é de barro, mas é bem feitinho, é articulado, tá? Pode pôr a mão dentro, você contrata um ator. Aliás, falar em ator, sua vida dá um filme. Dá? Dá. Dá um filme. Fazer o quê? Quem interpretaria o seu papel? Quem faria você? Ah, isso é a sua área, pô. Eu vou escolher. Cabe a você, escolhe. Não sou eu. Nem sei o nome dos atores. Flávia, quem? Ah, o Thor. O Thor, então. Ah, o Thor é um... Ah, mas peraí, o Thor tá bem mais fortinho, hein? A versão nova. Se você deixaria seus filhos serem o que eles quisessem, se o Thor quisesse ser ator, poderia? Poderia, claro. Você não insistiu que ele continuasse na faculdade? Não, vamos lá. Não. Eu sempre disse, olha, Thor, aqui a vida é um mix. Você aprenda a teoria, porque essa é a base, né, de tudo. Né? E agora, você forçar os seus filhos a fazer as coisas, eu sinceramente, se meu filho mais novo quer ser DJ e tocar música, vou deixar ele ir atrás da vocação dele. Se o Balder quiser ser geólogo, você vai deixar? Claro, eu vou puxar ele para trabalhar comigo, algo que eu consegui com Thor, graças a Deus, que é um privilégio você ter um filho como ele, junto com você, e no fundo essa crise foi assim, espetacular, porque juntou, né? Fez assim uma união, ele sofreu, claro, né? Enfim. Você entrou em depressão? Não. Você sentiu que você decepcionou o seu pai? Não. Você quando, olha... Seu pai é lúcido, tem mais de 90 anos, doutor Eliezer. É o seguinte. O que ele te disse? Quando você sabe que fez a coisa certa, vá em frente, tá certo? Se Deus me tirou toda essa riqueza, que é um patrimônio, o que importa são esses legados que vão ficar aqui, tá? Mudou a sua meta de vida? Mudou? Fez um shift para algum lado? Olha, se eu sei criar coisas assim, eu vou continuar criando ativos assim. Eu gosto da comparação do pintor, né? Um pintor que pinta um quadro bacana, eventualmente sabe pintar 2 ou 3, né? Deixa eu continuar pintando. E tem muita gente que, sabe, principalmente o investidor estrangeiro, que sabe o que eu já criei, né? Porque não é fácil você desenhar esses projetos. Você tem que ter uma visão holística, né? 360 graus das coisas, que são complexas. Você continua com essa visão? Continuo. Mauro? Exatamente sobre isso que um internauta pergunta para você, o Jean Carvalho Silva. Ele está perguntando se você, no seu livro, ele fala, no seu livro você enaltece a visão 360 graus, né? E se você ainda considera essa visão eficaz. E eu queria até acrescentar, eu queria que você se comparasse um pouquinho com o Jorge Paulo Lemann, que é atualmente o homem mais rico do Brasil, e que é muito famoso por empregar métodos de controle, de processo nas suas empresas. Que semelhanças e diferenças existiriam entre vocês? Corretíssimo ele. Por exemplo, se você vê ali, controles são absolutamente necessários, né? Eu falhei em alguma daquelas minhas próprias... Só que quando eu cresci muito rápido, crescimento muito rápido não permite você vigiar todas aquelas coisas que você estava fazendo, né? Então você depende muito das pessoas que estão em volta de você. Então, infelizmente, crescimento muito rápido não necessariamente te permite a chamar pessoas competentes na mesma velocidade dos projetos. Eles só ficaram em pé e só consegui pagar minhas dívidas pela qualidade dos ativos no conceito, na montagem original. Mas os atrasos, né? Aí é gente que tem que tá no mesmo nível que você. Não adianta só eu aplicar o 360 graus. Os outros 10 mil funcionários têm que aplicar também. E nesse sentido o Jorge Paulo é extraordinário. Ele tem uma máquina de gestão que é ímpar, né? Ele sabe reduzir custo, controles, né? É isso que eu tenho que aprimorar, sem dúvida nenhuma. Não é só... Você pode criar o melhor projeto do mundo, mas olha, se você não tiver a gestão
do tipo do Jorge Paulo, você vai afundar. E no conceito de gestão, eu tenho isso no meu 360 graus. Só que todo mundo tem que aplicar isso. E eu não posso crescer tão rápido. Se você fizer uma comparação, ninguém no mundo criou uma riqueza tão rápida, né? Então, quer dizer, o curioso é o seguinte, foi a riqueza mais louca, né, em velocidade, foi a mais rápida em queda, mas também foi a mais rápida em zerar ela, né? Zerar a dívida. Interessante. Então, tem vários vetores curiosos. Ike Batista é um homem de extremos, uma montanha-russa viva aqui com a